Fidelidade em tempos de dificuldade. Nós não podemos compreender totalmente a situação que tiveram que passar Daniel e seus amigos, experimentando tão grande mudança em suas vidas. Entretanto, sem dúvida, eles permaneceram fiéis ao Senhor. Eles tiveram que viver em uma época em que o pecado de Israel chegou ao seu limite. Se tornaram surdos a todas as súplicas repetidas por Deus através de seus profetas. E Israel não poderia mais ser considerado como seu povo, como testemunho. E Israel foi então levado cativo para a Babilônia e um rei estranho agora reinava sobre eles. A maior parte de suas riquezas também foi tomada, e ainda mais como resultado da infidelidade de seu rei e da quebra de seu juramento feita no nome de Jeová, Nabucodonosor destrói Jerusalém. O templo também foi destruído, como também muitas das casas e do muro da cidade. Todo o testemunho do judaísmo fora destruído e a glória visível saiu de Jerusalém. Daniel e seus amigos jovens foram privados da habilidade de gerar filhos. Foram dados novos nomes, tiveram que aprender uma nova língua e uma nova cultura. E colocados ainda a serviço de um rei estranho que reinava sobre eles. É verdade que foram enviados para a melhor escola, receberam o melhor alimento e foram bem tratados, mesmo sendo cativos. Entretanto, tudo que eles tinham foram tirados. Todas suas coisas, família, amigos e a adoração a Deus, tudo fora tirado violentamente deles. Novos desafios. Em suas novas situações, eles foram colocados diante de desafios e ataques que com certeza abalaram a fé e o propósito deles. Primeiramente, tiveram que escolher em ter que comer a comida do rei que era contrária à lei de Moisés, ou sofrer as consequências. Mais tarde, o rei inquiriu dos seus sábios não somente o significado de um sonho que teve, mas que contasse a ele o sonho propriamente dito. Um pedido inacreditável. Daniel e seus amigos, com a parte daqueles sábios, tiveram que enfrentar a morte se eles não respondessem ao pedido do rei. Em outra ocasião, Sadraque, Mesaque e Abed-nego tiveram que decidir entre cumprir o mandato do rei, que era o de adorar um ídolo, ou enfrentar a morte. E assim, uma vez mais, passaram por mais um severo teste de fé. No caso de Daniel, as provações não acabaram quando se tornou velho. Ele foi chamado para pronunciar o julgamento de Deus sobre o rei Belsazar, quando ele deveria ser já mais de 80 anos. Então, Dario, o vitorioso rei medo-persa, chamou a Daniel para que tivesse um papel importante em seu governo. A fidelidade e sua alta posição resultou em conspiração contra ele, e uma vez mais teve de decidir ser fiel a Deus ou enfrentar a cova dos leões. E uma vez mais Deus o livrou de tudo e ainda deu a Daniel profecias mais valiosas concernentes às bênçãos finais de Israel. Encorajamento para nós nos dias de hoje. Seguramente todos esses exemplos são reais encorajamentos para nós. Nós também estamos vivendo em um tempo de ruína e enquanto Deus se agradou e misericordiamente reviveu a verdade da igreja há mais de 2000 anos atrás, ainda assim, a vinda do Senhor está próxima. Nós continuamos a ver uma decadência não só neste mundo, como também entre o povo de Deus. Como resultado de tudo isso, nós também vemos a desestabilização daquilo que pensávamos ser estável. Assim, Deus e seu clamor cessa,
e o mundo parece estar fora de controle. A decadência moral, por exemplo, nos últimos 50 anos tem sido de violência e não mostra sinais de diminuição. Instabilidades em governos e em outras instituições, combinado com forças econômicas que não conseguem controlar, e além de tudo isso também das instabilidades climáticas e suas possíveis consequências, não são nenhuma novidade que os corações dos homens, por isso, caem em temores, como as Escrituras de antemão já nos diz. E no estado espiritual as coisas não são melhores. O ataque furioso de Satanás tem trazido para os últimos dias, dito em 2 Timóteo 3, e as más doutrinas e práticas erradas são bem evidentes na grande casa da cristandade. E no meio desses que professam a Cristo, nós encontramos o cumprimento parcial da palavra falada pelo Senhor Jesus em Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Provações várias e vários tipos parecem se suceder uma após a outra, e tão logo uma acaba, logo outra a sucede. Um sinal para nos guiar. O exemplo de Daniel, entretanto, brilha como um sinal para nos guiar em tempos de dificuldade. Ele teve que ver tudo o que ele tinha por precioso ser perdido. Mesmo assim, ele e seus amigos permaneceram fiéis ao Senhor na Babilônia. Não somente eles se negaram a desobedecer ao Senhor e seu mandamento, dado pela lei, mas eles tomaram sobre eles o voto do nazireado, para serem completamente devotos ao Senhor. Isso fica bem claro em não quererem beber o vinho do rei e nem a comida provida do rei, pois a comida provavelmente tinha coisas contaminadas que eram proibidas pela lei. Não havia, contudo, proibição de beberem o vinho, a não ser que tivessem feito voto de Nazireu. Em tudo isso, eles se colocaram na posição de aceitarem o que o Senhor permitiu em suas vidas e confiaram na força do Senhor para serem fiéis. As provações, no entanto, pareciam não terminarem, e mesmo na velhice, Daniel foi testado em sua fidelidade e confiança no Senhor. E em tudo durante essas experiências, Daniel e seus amigos poderiam muito bem terem desistido, se desculpando e dizendo, já que tudo está perdido para o povo de Israel, não seria esperado que uns poucos como eles, em uma terra estranha, fossem fiéis. Mesmo assim, Deus não só susteve a todos, como os abençoou. Seguramente o Senhor é o mesmo hoje como foi nos dias de Daniel e seus amigos. Ele não somente nos dará força para honrar o seu nome em dias de abandono e dificuldade, como nos recompensará. Não devemos, no entanto, de esperar por recompensas aqui neste mundo, e sim as que terão no tribunal de Cristo. Entretanto, a palavra dita em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, permanece verdadeira até hoje. Abre aspas, porque os que me honram, honrarei. Deus revelou o segredo. Ele andou também na fornalha com eles. Ele fechou a boca dos leões. Aqueles que buscam o interesse do Senhor nos dias de sua rejeição irão não somente experimentar suas misericórdias aqui, bem como os galardões que deverão por toda a eternidade ser nos dado. William Proust.